Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin e quero convidar você para participar de uma reunião poderosa de fé. Neste culto que você vai assistir, eu quero falar sobre a responsabilidade que nós temos sobre a nossa família. Eu fiz uma série no final desse ano na nossa igreja aqui em São Caetano do Sul sobre esse tema. E eu estou passando para você hoje, nesse domingo, o que nós falamos nas últimas quartas-feiras. Foi um estudo que nós fizemos de quarta-feira. Então hoje você vai ficar com esse estudo. Na quarta-feira, dia 30, última quarta-feira do ano, nós encerraremos esse assunto. Eu espero que Deus fale grandiosamente ao teu coração e você seja cheio da bênção do alto, em nome de Jesus. Antes de irmos ao vídeo, não esqueça de curtir o canal, deixar aqui os seus comentários, compartilhar com os seus amigos e conhecidos, para que eles também sejam abençoados através desse meio de comunicação, tá bom? Um abraço e até mais. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos sentar no nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus e você também que nos acompanha pelo culto online. Que a bênção de Deus chegue até onde você está, em nome de Cristo Jesus. Deixa eu recolher com vocês, antes da gente entrar na mensagem de fato, a rosa da semana passada. Quem trouxe a rosa para a gente queimar, entrega as obreiras aí por gentileza. Se você trouxe esse protetorzinho de porta também, segura ele nas suas mãos, que nós vamos fazer já a unção nele com óleo. Se você não tiver, peça aí aos obreiros que até a última quarta-feira do ano nós vamos fazer essa unção. Pode passar lá, vai aqui pelo meio mesmo. Quem não tem, pegue o seu. Quem tem, já recebe a unção com óleo, que nós vamos abençoar, dizendo, profetizando, nessa casa haverá salvação, em nome de Jesus. E você que está em casa nos acompanhando, desligue-se de tudo que está à sua volta nesse momento, para que você possa meditar na santa palavra de Deus e receber de Deus a vitória, em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia aí, gente? Pegue a Bíblia na sua mão e vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós estamos falando numa série de toda quarta-feira sobre a nossa responsabilidade sobre a família. Você que serve a Deus, você que crê no Senhor Jesus, você tem uma responsabilidade. Não é opcional, é obrigacional. Você não está para escolher se você vai assumir esse papel, essa responsabilidade ou não. Você tem que assumi-lo. Nós começamos há várias semanas atrás a falar sobre esse tema com aquela carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo assim: aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel, que o incrédulo, que é aquele que não crê. Então nós temos que ter esse cuidado para com a nossa família. E quando a gente fala de família, nós não falamos apenas da nossa casa, mas de todo aquele conglomerado de pessoas que vão se agregando. Às vezes, há amigos até que são mais próximos do que irmãos. Sim ou não? A Bíblia fala sobre isso. Há amigos que não têm corrente sanguínea tua, que não tem o mesmo sangue que o teu, que não tem ligação de parentesco, mas é como se fosse da família. Por essa pessoa você tem que orar. E o cuidado que nós estamos aprendendo na palavra de Deus não é o cuidado humano, não é o cuidado de assistência financeira, psicológica, amizade, não é isso não. É o cuidado espiritual. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 27, só para refrescar vossa memória, se você não se lembrar, depois você pega os vídeos anteriores
dessa série lá no YouTube. Eu fiz uma série com uma playlist só sobre esse tema, nossa responsabilidade sobre a família, e vai estar tudo lá para você meditar quantas vezes você achar necessário. Mas o que nós vamos ver aqui hoje é o final de uma saga, de uma jornada que começou em Jerusalém, com a prisão do apóstolo Paulo. Ele então estava para ser julgado pelo Sinédrio, pelos judeus, mas ele apelou para Roma, dizendo, espera aí, eu sou judeu, mas eu também tenho a cidadania romana. Eu sou cidadão romano. Então eu acho que o julgamento romano, o julgamento em Roma, é mais justo do que o julgamento que vocês vão fazer aqui com o viés da religião. Então eu quero ir para Roma. Era um direito dele como cidadão, o direito foi concedido. Prenderam Paulo. Paulo tornou-se prisioneiro. Colocaram Paulo sobre a guarda de Júlio e mandaram num navio com direção a Roma. Uma viagem dessa hoje, a bordo de um avião, demoraria algumas horas apenas. Se fosse pelo mar, com esses navios de cruzeiro maravilhosos, luxuosos, alguns agradáveis dias. Mas naquela época não era assim. As embarcações chamadas de navio não tinham o tamanho que tem hoje. E não tinham motores que conduziam com segurança, com tranquilidade, que permitiam a essas embarcações enfrentar as tempestades como hoje. As embarcações eram movidas à vela, pelo vento, quando não, pelo remo dos escravos. Mas, enfim, uma embarcação, colocaram Paulo, andaram, levaram até uma ilha, um local numa ilha chamada Bons Portos. Isso tudo eu mostrei no mapa há 2 semanas atrás. E quando estavam para sair de lá, o Paulo fez um alerta e disse assim, pessoal, é bom a gente ficar, porque o tempo não é legal para navegação, nós podemos enfrentar a tempestade, é certo que nós vamos passar pela tempestade, então o que vocês acham da gente ficar aqui durante esse período de inverno e depois de passado 2 meses, a gente seguir viagem? Paulo deu um conselho, eles não acataram o conselho de Paulo e tocaram viagem. Aconteceu o que o Paulo disse que aconteceria. Veio a tempestade, o navio perdeu o controle, já não podiam mais controlar, deu todo aquele problema, e até mesmo Paulo, que era o homem de Deus naquela embarcação, ficou desanimado. Ele chegou a dizer assim, ó, há muitos dias que não víamos nem a luz do sol, nem a luz da lua, por causa da tempestade que eles estavam presos nela, a esperança de nos salvarmos fugiu-nos. Quer dizer, o Paulo se incluía nisso. Eu também desanimei, eu também fiquei sem esperança, eu também achei que íamos morrer. Mas a diferença é que a pessoa que serve a Deus, ela está em constante oração, buscando ao Senhor o tempo todo. Paulo vinha orando. Então ele recebe a visita de um anjo, que diz para ele assim, Paulo, fique tranquilo, porque você não vai morrer. Deus quer que você chegue a Roma e passe por todo o processo que você tem que passar. Então Paulo deve ter clamado pela vida dos seus companheiros de viagem. Ao todo eram 276 pessoas no navio. O Paulo deve ter falado com Deus, Senhor, então me dá a vida deles, para que eles não morram também, para que eles sejam salvos. E o anjo garantiu, nem você, nem nenhum deles que está com você vai morrer. Só que quando isso aconteceu, que amanheceu o dia, eles ainda estavam na tempestade, eles ainda estavam sem ver a luz do sol, eles ainda estavam presos sem ter o controle do navio, e cada dia que a coisa ia apertando, eles iam jogando mais dos materiais que eles carregavam para o mar, empobrecendo, o dano era muito grande. Então Paulo vai se levantar no meio desse navio para ser uma pessoa prestativa e
positiva. Coloque essa palavra dentro do seu coração. Você precisa se tornar, para os seus, para a sua família, uma pessoa prestativa e uma pessoa positiva. Amém, gente? Creia nessa palavra. Você não pode ser uma pessoa desanimadora. Você não pode ser uma pessoa fraca. Você não pode ser uma pessoa negativa. O mundo está cheio de gente negativa. Não há motivos no mundo para que você se alegre. Basta você abrir os jornais, periódicos, basta você abrir os sites de notícias da internet, ligar a televisão. Não há nada animador. Pelo contrário, só notícias desanimadoras. Sim ou não, gente? O que nos motiva, o que nos alegra é a palavra de Deus. É a fé, é aquela convicção que nós temos, que mesmo estando no meio da tempestade, nós sairemos dela vitoriosos, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa era a fé que o Paulo carregava com ele, porque o anjo trouxe isso para ele. Era a palavra de Deus para o Paulo. Agora o Paulo precisava assumir o seu papel dentro daquele navio, no meio daquela comunidade, daquele povo, para ser o encorajador, para ser o motivador e para dar o bom exemplo que todo filho de Deus deve dar ao mundo. Vamos ler o versículo 33, que diz assim: enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos para que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Uma pessoa, quando ela não está bem, emocionalmente, espiritualmente, ela fica desse jeito. Alguns se trancam dentro de um quarto, não querem sair, desanimam, desistem de trabalhar, de lutar, de viver, de enfrentar os problemas. Outros passam a comer mais do que devem. Sim ou não? É um descontrole, é um desequilíbrio aqui dentro. Naquele barco, as pessoas estavam todas recolhidas, cada qual num canto, cabisbaixas, desesperadas, e já não comiam há 14 dias. Então Paulo se levanta no meio deles e fala: pessoal, preste atenção. Vocês estão prostrados, vocês estão desanimados, vocês estão sem ânimo, vocês estão achando que vocês vão morrer. Já faz 14 dias que vocês não comem, sem provar nada, vocês têm que comer. No versículo 34 ele diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, é para o bem de vocês. Você não pode ficar parado, você tem que se movimentar, é para o seu bem. Você não pode ficar aí preso dentro de um quarto, sentado num sofá da sua sala o dia inteiro. Você tem que sair, você tem que se levantar, você tem que andar, você tem que fazer alguma coisa. É para o seu bem. Amém, gente? É isso que o Paulo está dizendo. O que mais? Porque, olha o que ele diz aqui. Porque, leia comigo, nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Então Paulo está dizendo assim: vocês fiquem tranquilos, porque nenhum cabelo vai cair da vossa cabeça. Uma pena não estarmos nesse barco, né? Foi uma grande perda não estarmos lá, infelizmente. Mas ele estava fazendo o que aqui, gente? Tranquilizando as pessoas à sua volta. Estava todo mundo desanimado. Paulo está falando: pessoal, reage. Pessoal, ânimo. Se vocês ficarem assim, não vai adiantar. Deus já falou comigo, ninguém vai morrer.
Ninguém vai perder nada. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, animem-se, levantem-se, comam alguma coisa. Versículo 35. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Agora o Paulo está tomando a iniciativa. Agora o Paulo está sendo um exemplo para aquelas pessoas. Na sua casa, no meio em que você vive, entre os seus familiares, amigos, vizinhos, as pessoas que Deus colocar à sua volta, você tem que ter a palavra da fé para motivar, para incentivar, para levantar, mas você tem que dar bons exemplos. Amém, gente? Não adianta você falar para a pessoa ter coragem e você ser medroso. Não adianta você falar para a pessoa o que ela tem que fazer e você mesmo não faz. Não adianta você dizer para alguém, você tem que buscar a Deus e você não busca. Não adianta você falar para a pessoa não ter medo e você ficar tremendo de medo. Você tem que dar o exemplo. O Paulo então pega o pão, levanta os céus, dá graças a Deus e come. E olha o que acontece em seguida, versículo 36. Perdão, final do 35, né? E partindo começou a comer. E tendo já todos, é o 36 mesmo. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha só, viram o Paulo fazendo, ouviram o Paulo falando da sua fé e começaram a se animar. Tiveram bom ânimo e foram comer. Você tem que assumir esse papel. É a nossa responsabilidade diante da nossa casa. Amém, gente? Eu sei, todo mundo sabe que há situações que são desafiadoras, que há situações que são desanimadoras. Tem problemas, existem certos tipos de lutas que todos aqui enfrentam, que parece que não vai dar, parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai perder. A gente fica sem ânimo, a gente fica sem força, todo mundo passa por isso. Isso não é exclusividade sua. Eu tenho os meus momentos, você tem os seus, cada um tem os seus momentos de luta, de dificuldade, em que você pensa em parar, em que você pensa em desistir. Passa um dia, dois, você ora, daqui a pouco nem ânimo para orar mais a gente tem. Quem já passou por isso? Faz assim, ó, eu vou levantar as duas mãos e vou levantar o pé. Precisa ou não? Porque isso é direto, irmão, isso é o tempo todo. Isso acontece com todo mundo. Tem gente que diz assim, é porque o pastor fala isso, porque ele não sabe dos meus problemas. Nem você sabe dos meus. Se você chorar pelos seus e eu chorar pelos meus, talvez você diga assim, é verdade, eu prefiro ficar com os meus. Tem gente, por exemplo, que está coçando a cabeça, falando assim, eu não aguento mais, o meu filho está me dando muito trabalho. E tem gente que está indo no cemitério visitar o túmulo do filho que teve que enterrar. O que é pior? Tem gente que está dizendo assim, eu não aguento mais o meu casamento, pastor. E tem gente que já está dizendo assim, eu não aguento mais ser traída, ser trocada, ser enganada. Cada um tem um problema. Cada um tem uma luta diferente. Fique cada um com os seus problemas. É melhor. Tem gente que fala assim, se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, os meus problemas estariam resolvidos. Vai ver a vida dele. Será que vale a pena? Eu lembro de uma reportagem que eu assisti de um cantor sertanejo, um dos mais famosos do Brasil. Tem uma voz espetacular. Aí apareceu para mim lá uma reportagem que um programa de televisão foi fazer, eu parei para ver.
contando a vida dele, mostrou a fazenda dele, uma coisa tremenda. Avião particular. Quem tem um avião? Se me der um avião, hoje eu não sei nem onde eu não sei nem o que eu faço, não sei nem ligar. Nem me dê. Eu não sei nem ligar. Sei nem o que se botar um avião aí na frente, vai me dar prejuízo ainda. O cara tem um avião. O cara tem cavalos de raça caríssimos. Aquela coisa maravilhosa, um palácio, uma vida esplêndida. Aí a repórter pergunta para ele: você está realizado? Você tem tudo que você pediu a Deus? Ele fala assim: não. Como não, rapaz? Olha o que você tem. Ele falou assim: mas sabe o que é? Com o dinheiro que eu tenho, eu durmo com as mulheres mais lindas do país. Mas eu nunca dormi com uma mulher que me amasse de verdade. Quer dizer, eu já não tenho esse problema. Porque eu não tenho nada. Ela está comigo porque ela me ama mesmo. Cada um fica com os seus problemas aí. Então, quer dizer, olha só, você tem problemas, como todo mundo tem problemas, como todo mundo tem lutas. Você não pode se entregar, baixar a cabeça e ficar desanimado. Você tem que orar, buscar a Deus. E a hora que a palavra de Deus vier ao teu coração, você tem que se levantar, crer nessa palavra, confessar, determinar a vitória, ser prestativo para com as pessoas à sua volta, ser positivo, não aquele positivismo idiota que algumas pessoas falam, é o pensamento positivo. Não é isso não, é ser positivo na palavra, é crer no que Deus falou, é fazer o que Deus manda e crer que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Isso tem que fazer você se levantar e olhar além da tempestade, olhar além do problema. Porque se você olhar em volta, você está coberto por tempestade. Era como estava o Paulo. Mas ele sabia, isso aqui vai passar. Pô, mas já faz muito tempo. Mas vai passar. Mas já são 15 dias. 15 dias para a gente, vivendo na nossa rotina, passa assim, não passa? Voa. Fica 15 dias dentro de um barco no meio do mar. Fica 15 dias tomando pedrada de granizo na cabeça, balançando para lá e para cá, não tendo nem mais o que vomitar de enjoo. Fica. Não passa em uma eternidade isso. Paulo estava lá, sofrendo, todo mundo sofrendo, passando pela mesma coisa. O Paulo se levanta para encorajar, para motivar, para dar uma palavra positiva para aquelas pessoas. É o nosso papel diante desse mundo. Amém, gente? É isso que Deus espera que eu faça e que você faça na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos. Não é para você encostar e ficar no portão. Antigamente era assim, né? Antigamente as pessoas ficavam no portão. Eu lembro da Dona Maria que botava o pano de prato no ombro e ficava no portão olhando. Uma vida dessa tem o que reclamar. Você tem tempo para ficar no portão sem fazer nada, só olhando a vida dos outros? Mas adivinha, quando alguém parava para falar com ela, o que ela fazia? Reclamava. Não tem por que reclamar. Está fazendo nada, está só olhando a vida dos outros. Está bem. Mas estava reclamando. Hoje em dia não tem mais isso, não tem tanto. Ainda você vai achar um ou outro por aí. Mas hoje em dia a turma pega o celular e liga. E aí, como é que você está? Aí começa. Não estou aguentando mais. Aí começa. Um fala de problema de cá, outro fala. E parece que as pessoas competem para ver quem sofre mais, como se sofrer fosse bom. Tem gente assim ou não tem? Tem ou não tem? A pessoa chega e fala, eu estou com a úlcera. Aí a outra fala assim, a minha está até sangrando, a sua sangra também ou não? Eu estou pior. Você não foi colocado nesse mundo de Deus para isso. Você foi colocado nesse mundo, Deus tem falado com você através da palavra para você fazer a diferença. Você tem que ser o motivador. Amém, gente? Você tem que colocar essas pessoas para cima. Você tem que trazer a palavra da fé. Você tem que se levantar e dar o exemplo. Diga graças a Deus.
Paulo fez tudo isso, começou a mudar o ambiente. Tem um outro exemplo que eu quero mostrar para você, que é o exemplo de Davi, outro exemplo de coragem, que vai falar ao teu coração. Abre a tua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Samuel 17, versículo 32. Todo mundo aqui já conhece a história também, não conhece? Do Davi que enfrentou o gigante. Qual era o nome do gigante? Golias. As crianças que estão lá dentro agora, elas já sabem dessa história. Todo mundo sabe. Davi, pequenininho, ainda jovem, adolescência, entrando na fase adulta, ele é enviado pelo seu pai ao campo de batalha para levar comida aos seus irmãos e, claro, para dar uma espiada e trazer uma notícia. Ele chega lá e ele se depara com uma cena. Havia um vale que estava deserto. Desse lado do vale estava o exército dos israelitas, o exército do povo de Deus. Do outro lado do vale estava enfileirado o exército dos filisteus. E eles estavam negociando como ia se dar aquela batalha. Os filisteus apresentaram uma proposta. Apareceu um gigante, o Golias, quase 3 metros de altura, homem forte, preparado, homem de guerra desde a mocidade. Ele foi treinado para aquilo. E ele começou a desafiar Israel. E aí, vocês vão me enfrentar? Para evitar a guerra, para evitar os custos, para evitar o derramamento de sangue que vai haver aqui, vamos fazer o seguinte: luto eu contra qualquer um de vocês. Quem vencer, leva. Mas aí, quando as pessoas viram o tamanho do problema, eles se esconderam, eles temeram. Quando Davi chega no campo de batalha, ele vê os soldados do exército do Deus vivo estavam covardemente escondidos, estavam tremendo de medo, estavam desesperados. E o Davi começa então a analisar a situação. Ele pergunta para um, tocam ele dali. Ele pergunta para outro, enxotam ele dali. Mas ele começa a ver o que está se passando. Um homem gigante, que, vamos lá, convenhamos, hein? Era impossível, humanamente falando, de vencer. E uma recompensa. O Saul tinha prometido uma recompensa para quem vencesse aquela batalha. Nessa hora, o que a gente faz, irmão? Você pode ficar no time daqueles que se escondem. Você pode entrar no time daqueles que buscam uma desculpa. Porque a vida é assim. Tem problemas, todo mundo tem. Mas tem aqueles que se levantam para lutar e vencer os problemas, e tem aqueles que recuam e ficam buscando culpados. A culpa é do fulano, a culpa é de não sei quem, a culpa é do meu pai que nasceu pobre, que era pobre, que não me deu estudo, eu não tive oportunidade. Está cheio de gente falando isso. A culpa é porque eu fui criado sem pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, por isso virou criminoso, por isso entrou no mundo do crime. E está cheio de gente que passou pela mesma coisa e venceu na vida. Então a pessoa fica só buscando desculpa. A culpa é do governo que não ajuda, a culpa é do médico que deu o remédio errado, a culpa é de um, é de outro. Fica se escondendo. O Davi nos dá um exemplo de coragem. Olha o que diz o versículo 32. Leia comigo. E Davi disse a Saul. Lê comigo, gente. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O que o Davi está fazendo aqui, gente? O mesmo que o Paulo fez no navio, sim ou não? Tem um problema, não tem solução ao problema, vai dar errado, a batalha vai ser perdida. O Davi chega e fala: ei, pessoal, para todo mundo. Ninguém precisa ficar preocupado, ninguém precisa ficar com o coração apertado, desfalecido, com medo, chorando. Pode se levantar, todo mundo.
porque eu vou resolver o problema, porque eu vou enfrentar o problema, porque eu vou vencer o problema. O Davi aparece com uma palavra de fé para animar, para motivar todo mundo, dando exemplo. Amém, gente? É o que nós precisamos fazer. Só que aí veio o rei Saul. Muita gente lê isso aqui que nós vamos ler e critica o Saul. Mas pensa se você fosse o Saul. Olha o que o Saul falou. Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. A gente é fácil criticar os outros, né? Falar, o Saul não creu, o Saul desprezou o Davi. Mas pensa se você fosse o Saul. Você olhando para um garoto, falando que ia enfrentar o maior problema que você tem, que nem os seus melhores soldados estão querendo enfrentar. O Saul devia estar pensando assim, rapaz, olha a situação que me trouxeram. Me botaram na frente de um menino. Estou perdendo meu tempo aqui. Um garoto desse, coitado, tem a vida pela frente, veio de voltar embora e tentar sobreviver. Veio aqui fazer o quê? Desprezaram o Davi. Não olharam, preste atenção nisso aqui. Olharam para a condição natural do Davi. E olhando com os olhos naturais, o problema era muito maior e o Davi era infinitamente menor, não dava para resolver. Só que quem olha para a situação de maneira natural não vê com os olhos da fé. A sua situação hoje não importa, naturalmente falando. O que importa é a sua fé. Você pode estar mal por fora, você tem que estar bem por dentro. Amém? O Paulo levantou todo mundo no navio, sim ou não? Quem era o Paulo naquele navio, gente? Um prisioneiro, um preso, só isso. Naquele navio devia ter gente viajando a negócios, devia ter gente viajando a passeio com a família. Mas quem ajudou aqueles homens a se salvarem? Um prisioneiro. Aqui tinha um monte de soldado especializado na guerra. O Davi não tinha nem que estar ali, não era nem para estar ali. Mas Deus preparou tudo para que ele tivesse. Porque Deus não vê a parte humana, Deus vê a fé. Amém, gente? Aí diz assim, versículo 34, isso aqui é importante para a gente. Disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que o Davi está falando aqui, ô rei? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou preparado para enfrentar o problema. Porque quando eu estava cuidando dos rebanhos do meu pai, vinha um leão e vinha um urso. O leão veio, pegou uma ovelha. Eu peguei o leão, eu tirei a ovelha da boca dele, eu briguei com ele e eu matei o leão. Você já matou um leão? Sim ou não? Um garoto matou um leão, você não matou um leão? Pois é. Mas dá para matar, não dá? Sim ou não? Com a paulada encaixada no jeito certinho, com o golpe certinho, se tudo correr bem, se Deus permitir, dá para matar. O Davi matou, tá? Aí veio o urso. O urso já era pior do que o leão. Porque o leão, quadrúpede, anda de 4 patas. O urso já fica em pé e luta como uma pessoa. Dizem aí os entendidos que a patada de um urso vinda de cima para baixo, com um golpe ele mata uma pessoa grande, quem dirá uma criança, um garoto. O Davi enfrentava o urso e vencia. E agora ele está dizendo para o Saul o seguinte: do jeito que eu venci lá atrás, problemas menores,
eu vou vencer esse problema maior. A diferença é que no lugar da ovelha está o povo. E no lugar dos animais irracionais tem um ser humano maior e mais preparado do que eu. Mas o mesmo Deus que me guardou nas pequenas coisas, me guardará nas grandes. Isso é fé. Amém. Se Deus me ajudou com coisas menores, Deus vai me ajudar com coisas maiores. Se eu vi Deus operar na minha vida, fazendo milagres em coisas inferiores, Ele continua sendo Deus nas coisas superiores. Se eu venci cá embaixo, eu também vou vencer lá em cima. Amém, gente? Ele diz isso no 37 aqui, para terminar. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul, vai embora, e o Senhor seja contigo. O resultado a gente sabe qual foi. Mas coloque uma coisa no teu coração. Problemas menores preparam você para problemas maiores. Se você já passou por um problema razoavelmente grande, você já está preparado para enfrentar um problema verdadeiramente grande. Agora, se você já enfrentou um problema bem grande e vem um problema menor, aí já era, está fácil. O mesmo Deus que opera para livrar você do leão e do urso, opera para livrar você do filisteu também, do gigante. Você tem que crer. Você não pode baixar a guarda. Tenha ânimo. Amém, pessoal? Tenha ânimo. Quem está animado aí, diga graças a Deus. Você está animado, já desanimou. Se está desanimado, tem que se animar. Ânimo, ânimo, coragem, força. Continue orando, continue crendo, buscando a Deus e vá em frente, ajudando as pessoas à sua volta a se levantar, orando por essas pessoas, dando a palavra da fé para essas pessoas e dando exemplo de como agir. Aí Deus vai se agradar de você, vai estar com você na batalha e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Essa é a sua responsabilidade para com a sua família. Quem entendeu aí, diga glória a Deus, gente. Vamos aplaudir a Jesus então bem forte. Graças a Deus, hein? Vamos orar, pessoal. Vamos orar. Quem tem o tapete da campanha, nós estamos no propósito, a igreja ora de joelhos e a família se coloca de pé. Se você já tem o seu, coloque ele na posição para a gente dobrar os joelhos na oração. Em nome de Jesus, por favor. Se você não tem, peça que os obreiros entregam a você. Vamos entregar a rosa já também, pessoal? Pode dobrar o joelho se você quiser, se você puder, se não, você pode ficar sentado, como você preferir. Isso é um propósito de fé, onde nós dobramos os joelhos diante de Deus, para que a família que estiver prostrada se levante. Tem gente prostrada num vício, tem gente prostrada por causa de um adultério, de uma prostituição, que não consegue se libertar, se levantar, casamento acabando, família acabando. Essa pessoa vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Deixa a rosa, os obreiros estão entregando a rosa já. Quando eu pedir para você levantar, você já traz com você também o tapete e a rosa. Você em casa, podendo se ajoelhar conosco para orar, faça isso também. Feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu venho agora na tua presença usar o teu poder para abençoar a minha casa e a minha família. Diga, meu Deus, envia o teu anjo para libertar, para curar, para transformar os meus familiares, em nome de Jesus Cristo. Agora comece a falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos nesse momento de joelhos na tua presença, para colocar a nossa família, Senhor, diante do teu altar.
Ah, meu Deus, a igreja está reunida nesse momento, se prostrando, se colocando, meu Deus, na tua presença, pedindo a tua ajuda, pedindo, meu Deus, a intervenção divina naquilo que nós não podemos fazer e só o Senhor é quem pode. Tem gente, meu Deus, na nossa casa prostrada no vício, tem gente prostrada no adultério, na prostituição, na fornicação, tem gente, meu Deus, prostrada diante de uma doença, tem gente perdendo a vida por uma enfermidade. Aonde essa pessoa estiver, alcança ela agora com o teu poder, alcance a vida deles agora com a tua unção. A igreja está se prostrando, a igreja está de joelho, pedindo: Senhor, levanta a nossa família, Senhor, levanta a nossa casa, levanta os nossos filhos, levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que está prostrado, desanimado, depressivo, precisando, meu Deus, da ajuda de médicos, de medicamentos, de remédios fortíssimos para viver. Alcance essa pessoa com teu fogo, alcance a vida deles agora com teu poder. O mal está sendo quebrado, o mal está sendo anulado, paralisado, é desfeita agora toda a ação do inferno, é quebrada agora toda a ação dos demônios. E eu digo a você, espírito maligno, que ganhou oferenda, que ganhou trabalho para destruir essa casa, para destruir essa família, solte essa casa agora. Nós quebramos, nós desfazemos agora todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. O mal é desfeito, o mal é quebrado, o mal é anulado, o mal tem que sair. A igreja está de joelhos diante de Deus para que a família se levante, para que a família se coloque de pé. Então, meu Deus, opera em cada casa, opera em cada vida, em cada lar, cada pessoa que está aqui clamando. Alcance, meu Deus, a família deles, alcança, meu Deus, a casa deles, alcança, meu Deus, o barco deles, o lar deles com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. E nós exigimos agora toda maldição, toda amarração, toda coisa do inferno, toda obra do inferno, toda praga que foi rogada sobre essa casa, sobre essa família, saia. Manda soltar a tua casa, manda soltar a tua família. Diga agora: todo mal, toda miséria, fracasso, derrota, maldição, nós ordenamos agora que saia em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua família nas mãos de Deus, coloque a tua casa nas mãos do Mestre. Cite o nome dos seus familiares na oração, cite o nome de cada pessoa, aquele que está com problemas, aquele que está desanimado, aquele que está desesperado, aquele que está cansado, abatido, aquela pessoa que está pensando em desistir de tudo, da vida, aquela pessoa que tem apresentado um comportamento estranho. Ore por ela, diga: Senhor, alcance a vida desse meu irmão, alcance a vida do meu marido, esposa, filho, filha. Fale com Deus. A igreja está de joelhos dobrados, ó Deus, pedindo: Senhor, levanta a nossa casa, salva, Senhor, a nossa família, tem misericórdia dos nossos, em nome de Jesus. Você pode colocar-se de pé agora. Traga consigo o tapete da campanha numa mão, traga consigo a rosa da campanha na outra mão. Apresente a Deus, levante aos céus. Ah, Jesus, nós consagramos a Ti a nossa família. Estenda a rosa em direção ao altar, seu tapete também, porque é daqui que vem a vitória, é do altar que vem a resposta para todas as coisas. Ouve o nosso clamor, Jesus. Visita a nossa casa, Senhor. Restaura, transforma, cura, liberta, edifica a nossa família. Consagra esse tapete para quando os nossos joelhos se dobrarem sobre ele, a oração seja atendida e ouvida nos céus. Consagra, Senhor, essa rosa.
Quando essa rosa entrar dentro de casa, que nessa rosa tenha fogo, que nessa rosa tenha poder, que nela haja unção para destruir todos os males. É por isso que nós a consagramos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga assim: meu Deus, muito obrigado pela tua bênção na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Guarde aí o seu tapete da campanha, sua rosa também. E creia que milagres, sinais, prodígios, maravilhas Deus vai fazer na tua casa em nome de Cristo. Amém? E quando você tiver um testemunho para contar, você viu Deus operando, você percebeu a mudança, as coisas começaram a ser diferentes, conte o seu testemunho. Procure o Luiz, que está sempre aqui comigo, e ele vai anotar para gravar o seu testemunho, para a gente mostrar o que Deus está fazendo na tua casa, através das orações, através dos propósitos de fé. Você que acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, faça o mesmo. Você tem acompanhado esses cultos online, tem fortalecido você, tem abençoado a tua casa. Escreva para nós, manda para mim um WhatsApp com seu testemunho, que eu quero mostrar isso para que outras pessoas também vejam a glória de Deus como você está vendo, tá bom? Meu WhatsApp vai passar aí na tela, 96085-5474. Deixa eu recolher com vocês agora, bem rapidinho, os envelopes dos dízimos e das ofertas. Quem precisa para entregar hoje, para trazer na sexta, domingo, semana que vem, no final do mês, levanta a mão que as obreiras vão passar, elas vão entregar para você. Quem precisa da maquininha para passar dízimo, oferta, é só chamá-las aí também. Mas nunca se esqueça da fidelidade a Deus, sobre todas as coisas, de tudo que vier à sua mão, dê o dízimo. Você que acompanha aí no culto online também, faça a mesma coisa. Você pode enviar para mim uma mensagem pelo 11 96085 5474, que eu informo você que está distante, em outra cidade, estado, país, ou que não está podendo vir presencialmente à igreja por algum motivo. Eu informo a você de todos os meios disponíveis para você fazer o depósito ou a transferência, tanto dos dízimos como das suas ofertas também, e assim manter firme com Deus a sua fidelidade. O dízimo é algo santo, é sagrado, é mandamento de Deus, ratificado por Jesus no Novo Testamento, quando em Mateus 23, o Senhor ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, vocês dão o dízimo disso, disso, disso e disso, e esquecem de praticar a justiça, o amor e a verdade. Ele falou assim: deveis fazer essas primeiras coisas, mas isso não te isenta de fazer as demais. Tem gente que acha assim: eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar, eu posso viver do jeito que eu quero. E Jesus falou: não é assim não. Você tem que ser fiel no que manda a palavra, nos dízimos, nas ofertas, mas você não está isento de fazer o restante das coisas, não. Tem que ser fiel, tem que honrar a Deus, tem que ser honesto, tem que ser direito, tem que fazer tudo dentro da palavra. Aí Deus vai estar com você. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus, gente. Então, vamos fazer uma oração. Quem trouxe o envelope, levanta assim para a gente orar. Você de casa, estenda a mão para cá, feche os seus olhos. Deixa eu fazer essa oração por todos. Senhor Jesus, eu peço que sobre a vida de cada um deles o Senhor coloque a tua bênção. Eu oro em favor de todos, dizimistas e ofertantes, para que eles prosperem, para que sejam bem-sucedidos, bem-aventurados em todas as coisas. E eu digo: diabo, você está proibido de te tocar na vida econômica, nos negócios, na fonte de renda. Pega todo o seu mal e saia, vá embora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida deles a bênção da prosperidade, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Coloque dentro da salva, os obreiros vão passar. E a você de casa um abraço, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.